Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de Oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Espírito. Vamos falar um pouquinho disso aí na caixa da pessoa, tá? Boa noite. A paz de Jesus. Que alegria estar aqui, irmãos e irmãs. Eu confesso para vocês que estou meio nervoso, porque ministrar a palavra não é bem minha praia. Tem uns 20 anos já que eu estou na Renovação Carismática, mas como ministro de música, como esse casal aqui, maravilhoso, que está tocando e cantando aqui na frente. A voz muito bonita da irmã, por sinal. Então, meu nome é Tino, como ela falou, eu sou de lá de Paz da Grande, do outro lado da ponte, uma aventura militar até aqui com esse trânsito, mas louvado seja Deus. Eu sou coordenador do grupo de oração Renascer, lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, Capela São José Operário. Todo domingo, às 19h30, nosso grupo de oração. Um grupo modesto, assim como o de vocês aqui, mas um povo acolhedor, assim como vocês. Amém? Amém? Eu vejo bastante senhoras, o nosso grupo também tem muitas senhoras, assim, não tem muito jovem, não tem tanto. Então, eu vejo assim que é um grupo bem maduro e me perdoa, tá? Porque eu estou começando nesse ramo aqui, graças ao Messias. Eu só aceitei esse convite porque o Messias me chamou há 2 meses atrás. Senão, eu acho que não ia aceitar, não. Glória a Deus. Vamos conhecer um personagem bíblico chamado José de Arimateia. Quem está com a palavra aí, pode pegar a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Tem muita gente com a Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia, deixa eu ver, vou fazer uma pesquisa aqui. Gente, que bênção, né? No meu grupo, menos da metade leva a Bíblia. Nós estamos fazendo uma campanha lá de Cerradas, doando Bíblia. O pessoal que se carrega a Bíblia, a palavra de Deus. Católico que não lê a Bíblia todo dia é um católico frouxo, não é verdade? Quem não trouxe a Bíblia não tem problema se você não trouxe a Bíblia. Mas se você ler a palavra todo dia, tá bom, tá ótimo, né? Ninguém aqui quer ser frouxo, né? Nem eu. Versículo 42. Marcos 15, versículo 42. Vamos ler esse trechinho que fala sobre a sepultura de Jesus. Amém? Vamos lá, então. Já caía a tarde. Ou a minha tradução aqui é da CNBB. Acho que a maioria das Bíblias aqui é da Universidade Pastoral, mas a maioria deve ser a Ave Maria. Não tem muita diferença, não. Vai lendo aí que vai
Já caía a tarde e era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Depois, rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, eu falo irmãs porque só estou vendo dois rapazes aqui, dois rapazes aqui. Vou falar mais para elas então. José de Arimateia é um personagem bíblico, assim, que ele é pouquíssimo citado, ele é citado na verdade só nessa parte das escrituras. Porém, os 4 evangelistas falam dele. Logo, ele não é qualquer um, até porque foi escolhido a dedo por Deus para cumprir uma profecia, que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 9, onde fala que Jesus ia ser sepultado num túmulo que ainda não tinha sido utilizado. Né? José de Arimateia, através de uma pequena pesquisa que fiz, ele fala também na Bíblia, ele era um homem rico. Ele era um homem notável, né? Como diz a palavra. Ele era muito respeitado no meio do Sinédrio. Aqui fala bem no início, José é membro respeitado do Sinédrio. Alguém sabe o que é o Sinédrio? O Sinédrio, naquele tempo lá, o Sinédrio hoje, se não me engano, não existe mais. Mas naquele tempo o Sinédrio era tipo uma corte suprema que fazia julgamento. E que ele julgava, nesse caso aqui, os assuntos religiosos. E era um assunto religioso que foi tratado no dia anterior, naquela noite dramática de Quinta-feira Santa, como nós conhecemos. O Sinédrio era composto por 70 homens, e tinha um sumo sacerdote que era o chefão, que organizava, mandava e liderava. Então, na hora que eu comecei a meditar essa palavra, eu já fiz um relacionamento de José de Arimateia com os apóstolos, especificamente com Pedro. Porque Pedro, nessa noite, Pedro negou Jesus 3 vezes, vocês se lembram disso, né? Aí o galo cantou. E Pedro chorou amargamente por ter negado Jesus, traído Jesus. Se José de Arimateia era membro do Sinédrio, e o Sinédrio fez aquela conspiração, montou aquela acusação, né? Pegou Jesus lá na madrugada, levou lá para ser, chamou umas testemunhas lá, que falaram algumas coisas, acusaram injustamente Jesus, nós sabemos disso. Chegaram a agredir Jesus naquele momento lá. Então, José de Arimateia, por ser membro desse Sinédrio, a gente vai perceber na palavra aqui que ele esperava o reino de Deus, ou seja, era um homem que tinha fé, ele acreditava no reino de Deus. Lá em Lucas vai falar que ele admirava Jesus. E se a gente for analisar toda a história, a gente percebe que ele tinha uma amizade com Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos? Nicodemos se encontrava com Jesus de madrugada escondido, né, para ninguém ver, porque ele tinha medo de outros magistrados, outros escribas, outras pessoas importantes vissem ele com Jesus. Do mesmo jeito era José de Arimateia.
Quando Jesus visitava a casa de Simão, ele ia lá de madrugada encontrar Jesus, conversar com Jesus. Ou seja, ele gostava de Jesus, ele tinha fé, ele acreditava no reino de Deus. Mesmo assim, veja bem onde eu quero chegar, mesmo assim, naquele momento das acusações, se você virar uma página para trás na sua Bíblia, lá no capítulo 14, versículo 55, que fala dessa hora que Jesus estava sendo acusado lá, o sumo sacerdote e o sinédrio inteiro, na minha Bíblia tem a palavra inteiro, não sei como está na sua aí. Versículo 55, o sumo sacerdote e o sinédrio inteiro. Se o sinédrio inteiro estava lá, significa que José de Arimateia estava lá naquele momento. É verdade ou não é? Dá para concluir isso ou não dá? Então, logo, ele gostava de Jesus, acreditava no reino, tinha fé, mas ele não levantou uma palavra para defender Jesus. Nenhum dos evangelistas fala. Um dos membros, o senhor José de Arimateia, levantou a palavra e defendeu, dizendo que Jesus era um justo. Isso não está aí. Eu pergunto para você, irmão, por que José de Arimateia, gostando de Jesus, conversando com Jesus, aprendendo com Jesus, acreditando no reino de Deus, por que ele não defendeu Jesus? Naquele momento. Lá em Lucas vai responder essa pergunta. Em Lucas 23, capítulo 51. Não precisa pegar não, mas se quiser, tem umas piadinhas lá, sem pegar essa passagem. Aqui afirma bem assim. Lucas 23, capítulo 23, versículo 51. José de Arimateia, membro do sinédrio, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Lucas afirma que José de Arimateia, ele não concordava com o sinédrio, apesar de fazer parte do sinédrio. Entendeu? Só que não fala nada de ele defender Jesus. Por quê? Porque ele tinha medo, obviamente. Ele tinha medo dos colegas, ele tinha medo de ser acusado, ele tinha medo de, quem sabe, de ser condenado também. Assim como os discípulos, como os apóstolos. Na hora que aconteceu tudo isso, os apóstolos pirulitaram. Com exceção de João, que, de acordo com o filme que nós vimos, né, da paixão, ele fica sempre ali do lado de Nossa Senhora. Mas então, José de Arimateia teve medo. E esse medo de José de Arimateia, normal. Eu estava ali agora, sentado, eu estava morrendo de medo de pegar o microfone aqui agora. Tem medo é pecado? Tem medo é pecado? Não, não é pecado. Então, eu comecei a estudar o medo de José de Arimateia e descobri uma coisa interessante. Em muitas cidades europeias, em muitos países europeus, foram criando lendas acerca de José de Arimateia. E uma das lendas me chamou a atenção, porque faz sentido com a palavra de Deus. Fala que ele teve medo na hora lá do sinédrio, como estamos descobrindo aqui agora. Só que ele pegou e levantou cedinho na sexta-feira e foi correndo lá falar com Pilatos. Ele queria falar com Pilatos para poder falar que ele é homem justo, tá? Ele não condena, dá um jeito de salvá-lo, tira ele dessa situação. Ele foi lá correndo para falar isso, ele estava convicto disso. Mas quando ele chegou lá perto, entendeu? E ele viu aquele alvoroço do povo lá, ele amarelou de novo. Aí eu comparo ele com Pedro, porque Pedro se arrependeu amargamente, não teve nem como, falar com Jesus, porque Jesus depois morreu. E ele, nessa ânsia de querer defender Jesus, ele não conseguiu também, por medo. Aí eu fico imaginando assim, que ele também deve ter chorado, deve ter esquecido, deve ter ficado abalado com isso. E ele voltou para a casa dele, de acordo com essa lenda, tá? O que eu estou falando para vocês não tem base histórica, entendeu? Mas é porque faz sentido. Ele voltou para casa e dormiu. E nesse sono que ele teve, um anjo veio e
falou com ele José de Arimateia. Naquela época os anjos falavam com as pessoas, falavam com José, o padrasto de Jesus, o pai de Jesus. Falava com os profetas, falava com muitas pessoas. Então o anjo chegou no José de Arimateia e falou assim: olha, o destino de Jesus já está traçado, já foi predestinado. O que é para acontecer, vai acontecer, independente do que você quisesse fazer. E ele deve ter acordado, bem aliviado, mais tranquilo, já confiando em Deus, né? E é aí que a gente parte a nossa reflexão. Eu encontrei, assim, no mínimo 3 lições que José de Arimateia traz para nós, para mim e para você. Primeira lição que os evangelistas falam dele: ele esperava o reino de Deus, ele acreditava no reino de Deus, ele confiava no reino de Deus, ou seja, ele tinha fé no reino de Deus. Até mulher acreditar. Eu pergunto: por que você está aqui? Por que as senhoras vêm aqui toda segunda-feira rezar? Por que o ministério vem toda segunda-feira tocar e cantar para vocês? Porque nós acreditamos. Nós acreditamos. Aquilo ali não é qualquer coisa. É o mestre, é o rei do universo. É o Senhor dos Senhores. É o Supremo Deus que está ali. Nós acreditamos. Eu acredito. Você acredita? Sabe, a maior alegria de uma pessoa que está pregando é quando ele faz uma pergunta e todo mundo responde, entendeu? Você acredita? Sim! Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala: acredita, irmão? Responde duro. Amém. Olha, uma semelhança de José de Arimateia e nós. Nós e José de Arimateia acreditamos no reino de Deus. Entendeu? O que é esse reino de Deus? Quando você morrer, você vai para onde, irmão? Para onde você quer ir, meu irmão? Para onde você quer ir, Padre? Então levanta, eu quero ir para o céu. Eu também quero ir para o céu. Padre Paulo fala bem assim: ó, eu quero muito ir para o céu, mas se eu for para o purgatório, está bom demais. Porque o purgatório é a garantia do céu. Quem vai para o purgatório, o caminho está traçado, entendeu? Você pode purgar, você vai penar, mas vai para o céu. Amém? Então, vamos buscar santidade, né? Santidade. Só santo que entra para o céu. Se você não tiver santo, tem uma chance ainda. Entendeu? Guarda uma vida reta aí e você vai colher os frutos. Amém? Segunda lição que José de Arimateia ensina para nós. Ele teve coragem. Por que ele teve coragem? Às vezes é fácil você falar com uma pessoa que tem posses, uma pessoa rica, entendeu? Que ele conseguiu essa coisa, conseguiu aquela outra coisa, pela influência que a pessoa tem, entendeu? Eu não sei se tem alguém rico aqui, né? Espero que todos vocês sejam ricos, mas ricos da presença de Deus, né? Amém. Amém. Porque até o mais rico dos ricos, ele tem que ser pobre de espírito para poder entrar no céu. Então, ter dinheiro não significa nada. José de Arimateia tinha dinheiro, mas ele também tinha coragem. Por que ele tinha coragem? Vou falar para vocês agora por que ele tinha coragem. Naquele tempo, as pessoas que eram crucificadas, os criminosos, os ladrões, que eram crucificados, eles não tinham tratamento de sepultamento, não. Não tinha esse negócio, não. Não tinha. Como é que é o nome do negócio que tem aqui? Não tinha VAX, não, entendeu? E pelo fato de ter sido crucificado, tinha um lugar pré-determinado lá, uma vala, um lugar. Eu imagino que seja um lugar não muito perto, entendeu? Um lugar onde eles jogavam os corpos das pessoas que morriam na cruz, galera. A céu aberto. Para quê? Para ser devorado pelos bichos, para apodrecer ali, entendeu?
José de Arimateia foi essa. Porque para ele pedir o corpo de um cara condenado, de uma pessoa que foi humilhada, que foi flagelado, que foi destroçado, a palavra diz lá em Isaías, né? A profecia, ele ficou em carne viva. Então ele foi muito humilhado, ele foi assim, a miséria humana diante dos olhos das pessoas. Aí chega um homem distinto e pede o corpo de Jesus. O que isso implicaria na época? Pensa bem, o que isso implicaria? Ele está tirando um costume da época de lançar um corpo que não merecia nada, entendeu? Para poder fazer um sepultamento digno. Está vendo a coragem que você tem também? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você tem coragem? Uma pergunta para ele. Tem coragem? Eu olho para a coragem de José de Arimateia e fico pensando na coragem dos católicos. Porque não é muito difícil você ver um engraçadinho, uma pessoa que leu lá um trecho da Bíblia e acha que sabe tudo da palavra de Deus, e tem uma igrejinha ali, uma igrejinha de esquina, entendeu? Aí essa pessoa soberba e vem e quer levar um católico para a igreja dele, entendeu? E vem e começa assim, ó, a alugar o ouvido dos católicos. Eu vejo isso acontecer lá no grupo de oração, gente. É um povo, cara, de mal. Está entendendo? E muitos vão. E muitos vão por quê? Porque não tem coragem de falar, não. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço a minha fé. Está entendendo? Aí você escuta falar ali e finge que não. E sai caladinho, Deus não quer encarar. Se você não tem argumento para falar, então reza, dobra o joelho e intercede. Intercede não só pelo católico, mas intercede pelo irmão também, né? É nosso irmãozinho separado, né? Por isso que é importante você ler a palavra de Deus todo dia e conhecer a fé, conhecer os dogmas, conhecer e ter argumento para poder não deixar o engraçadinho crescendo na frente, entendeu? Não pode deixar. E outra, a gente não pode deixar os nossos irmãos também se afastarem. Um dogma da igreja diz que fora da igreja não há salvação. Sinto muito, mas os protestantes estão obrigados a vida deles lá. Viu? Só pela misericórdia. É só pela misericórdia. Nós estamos aqui, nós temos que buscar. Nós temos que buscar muito. O grupo de oração, a Santa Missa, acima de tudo, a Eucaristia, entendeu? Cumprir os mandamentos, fazer a nossa parte, entendeu? Mas nós estamos com uma vontade tremenda, nós estamos na igreja de Cristo. Estamos na igreja de mais de 2000 anos. Está entendendo? Então, coragem para defender a fé, coragem para levantar, para ajudar as pessoas que precisam, coragem para reivindicar, até reivindicar é bom, é verdade, nós estamos fazendo greve de correio, né, greve dos bancários, entendeu? Tem que ter coragem para tudo isso. Não estou falando que isso seja uma coisa ruim ou boa, estou falando que você tem que lutar por aquilo que você acredita. Se você é católico, você precisa conhecer aquilo que você acredita. Você vai defender aquilo que você não conhece. Amém? Lá em Lucas 23, que nós vimos agora, ele chama José de Arimateia. Deixa eu ver, é Lucas, né? Não, é João 19:38. Quem quiser pegar lá rapidinho, está um pouquinho na frente lá. João 19:38, nós já estamos já na fase final do ensino, tá? Fica tranquilo aí. Ouviu aí? É o mesmo trecho que nós vemos no Marcos, só que tem uma palavrinha aqui, ó. Depois que José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele é discípulo de Jesus às escondidas.
nós falamos, ele encontrava com Jesus às escondidas, ele não queria ser reconhecido como discípulo de Jesus, mas ele era discípulo de Jesus. O que ele nos ensina aqui agora é que nós também devemos ser discípulos de Cristo. Amém? Você ouviu aí? Fala para o irmão que está do seu lado, seja discípulo, meu irmão. Ele foi discípulo a tal ponto, como nós falamos já aqui, que ele era respeitado. A história diz, não está na Bíblia, mas diz que ele era um comerciante. Ele tinha uma frota de navios. E o navio, ele fazia negócio com muitas cidades, entendeu? Talvez até outros países ele fazia. Então, ele era realmente uma pessoa local, um bom negociador, respeitado. E ele usa essa influência que ele tem para chegar lá no Pilatos. Porque se fosse qualquer uma pessoa lá, qualquer Pilatos não ia nem dar bola, não ia nem. Se fosse um discípulo qualquer, uma pessoa simples, não qualquer, mas uma pessoa simples, ele não, ele tinha uma posição muito bem ligada, ele tinha uma posição, e usou essa posição para poder conseguir pegar o corpo de Jesus. Entendeu? Foi quando ele cumpriu então a escritura, o que fala lá em Isaías sobre o sepulcro. Ele tinha outra coisa importante para a gente olhar para o José de Arimateia. Ele tinha esse sepulcro já, antes de Jesus morrer, era dele. E ter um sepulcro escavado numa pedra, não pensa que é uma coisa comum. É uma coisa chique, uma coisa assim, cara, de se obter, entendeu? Um sepulcro, numa pedra grandona, escavado, fizeram um quarto lá, um lugar para depositar o corpo. Provavelmente, eu acho, eu não sei, provavelmente esse sepulcro estava guardado para ele mesmo. Logo, o que a gente pode perceber? Apesar de ser rico, ter posses, ele era desapegado. Ele não pensou duas vezes em pegar o corpo de Jesus e colocar lá. Amém? Amém. Olha para o irmão, talvez assim, tem que ser desapegado, irmão. Às vezes você está aí, ó, não sai do celular, entendeu? Ou não sai da internet, né? Aí a irmãzinha comprou uma bicicleta nova, e aquela bicicleta é tudo para ela. Todo dia ela lava a bicicleta. Tem que ser desapegado. Você tem uma joia, aquela joia está lá, você nem usa ela, dá uma pena que tem aquela joia lá. Você está entendendo? Tem que ter um coração desapegado, pode ter posse, pode ter dele. Amém? Mais uma lição que ele ensina para nós aqui. O que eu preparei para vocês aqui para terminar? Eu ia contar um caso que aconteceu comigo, tem 2 semanas atrás. Vou contar, agora eu vou contar. Dá tempo. Tem 2 semanas eu toquei numa missa, eu sou tecladista, eu já me tocava algumas vezes aqui. Não sei se você lembra de mim, eu toquei aqui no seminário de vida que teve aqui, um ano atrás, 2 anos atrás. Gente, não ficando bem. Então, eu toquei numa missa, foi naquela missa, quem foi na missa? Quem vai na missa? Quem vai lembrar? Era a missa que falava do filho pródigo. Foi há 2 semanas atrás, se não me engano. E estava eu e minha irmã, e nós estávamos cantando, eu tocando, e a gente estava cantando. Quando terminou o momento de comunhão, eu tinha uma música para cantar, mas sabe quando você sente no coração? Não, canta outra música. E eu titubeei, chegou um momento lá, elas falaram, vai, começa. Eu falei, não, vou começar outra música aí. E comecei a cantar a Vida do Pai. Eu encarei minha irmã, que conhece minha irmã, não é fácil não, entendeu? Mas eu cortei ela na hora assim e comecei a cantar a Vida do Pai. Vocês já conheceram, né? Eu pensei que podia viver mesmo. Cantei essa música, a comunidade cantou muito comigo. Beleza, ficou missa. Tudo do coração, tranquilo, maravilha. Esta semana que passou, semana terça-feira, eu recebi um e-mail de uma irmãzinha lá da comunidade dizendo que resolveu mandar um e-mail para mim, eu conversei com alguém, meu e-mail da minha irmã, pegou e contou que ela tinha passado por 2 situações de assalto.
E que desde então ela estava com muito medo, estava prisioneira do medo. É diferente desse medo que a gente tem para fazer alguma coisa, mas se dá e faz. Ela estava prisioneira do medo. Quando a pessoa anda assim, ó, sabe, perdeu a paz. Perdeu a paz. Mais ou menos assim que ela falou, perdeu a paz. E naquele momento lá, que eu cantei essa música toda do Pai, ela começou a chorar lá na missa. Começou a chorar, não conseguia se controlar. As pessoas que estavam lá começaram a ficar preocupadas com ela. E acabou o padre, terminou a missa. Ela foi lá fora e continuou chorando lá, chorou muito tempo na conta. E ela disse que foi libertador naquele momento, que aquela música provocou nela a cura, entendeu? A libertação para todas aquelas amarras que ela estava sentindo. Ela mandou esse livro aqui, gente, eu pulei da igreja, fiquei muito feliz, porque a gente toca, a gente ministra, assim, a gente sabe que Deus está agindo, entendeu? Só que a gente não vê muitas vezes o que está acontecendo realmente, a gente não vê os testemunhos, as pessoas saem e comentam por aí. Eu fiquei muito feliz, fiquei agraciado, eu falei, irmã, ela estava falando que foi eu, não, misericórdia, eu sou nada. Deus usa as piores pessoas para fazer a obra dele. Eu louvei a Deus, eu bendize a Deus naquele momento, eu agradeci muito também a ela por dar um vigor assim ao ministério. A gente precisa disso para aumentar a fé, né? Para dar um gás, né? Eu queria terminar então esse momento pegando o último versículo da palavra que nós temos, que é Marcos, capítulo 15, versículo 47. Último versículo lá, versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era colocado. E eu vejo aqui muitas Marias aqui na minha frente. Eu queria convidar vocês, um gesto de adoração assim agora, a observar aonde ele está colocado. O nosso Deus da glória, o nosso Jesus Salvador, Redentor, Supremo, Senhor, aquele que vai te dar a salvação, aquele que te deu a salvação já, aquele que te resgatou, aquele que está salvando a tua família. Se tua família não está salva ainda, seja fiel. A palavra diz, será salvo tu e tua família se você crer. Amém? Amém. Louvado seja Deus.